Boa noite, queridos irmãos, boa noite a todos aqueles que nos assistem aí através da internet. Hoje é o primeiro domingo do ano de 2021 e é um prazer, uma grande alegria, vocês têm nos acompanhado. Nós estamos aqui na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, no Paraná. Estamos realmente muito confiantes de que esse ano grandes coisas vão acontecer e nós vamos sempre começar exaltando, glorificando o nome do nosso Senhor. Eu quero pedir que você também faça isso aí na sua casa, junte a sua família, os seus amigos, a sua casa, para junto nós possamos estar consagrando esse tempo de culto ao Senhor. Amém? Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, muito obrigada, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido presente nas nossas vidas. Queremos, Senhor, reconhecer que o Senhor é bom, que as suas misericórdias têm se renovado dia após dia. Somos completamente gratos ao Senhor. Deus, nós temos um coração completamente gratos a Ti. Senhor, quero estabelecer a autoridade do Senhor em cada lar, cada casa que nos assiste aí através da internet. Quero, Senhor, pedir que o Teu Espírito Santo esteja inundando, enchendo a casa dos Teus servos, que eles sintam a mão do Senhor, o cuidado do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de cada um deles, o Senhor tem livrado, Pai. Muito obrigada pelo Teu zelo, pelo Teu amor, pelo Teu carinho com cada um de nós. Pai, eu quero aqui, Senhor, concordar com cada um deles, Deus, que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a casa, dentro da casa deles, Deus. Pai, eu repreendo toda voz contrária ao Espírito Santo de Deus. Eu repreendo toda palavra que não venha do Senhor, Pai. Todo sentimento enganoso, toda palavra, toda seta do inferno lançada sobre a vida deles, sobre a casa deles, está repreendido em nome de Jesus, Senhor. Que nessa noite, através das palavras que serão ministradas aqui, Senhor, no Teu altar, entrem, Pai, na casa de cada um deles, entrem no coração, na mente, e que haja transformação, que haja perdão nos lares, que haja unidade, Senhor, que haja um amor, uma paz, que eles sintam verdadeira a Tua presença, Deus. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Dá um amém aí na sua casa, diga que o Senhor é bem-vindo e creia e receba realmente que nessa noite grandes coisas vão acontecer. Quando o Senhor for o primeiro no seu dia a dia, muita coisa na nossa vida e na nossa história começa a ir para o lugar. Coisas que há anos parece que não caminham, parece que não se encaixam. Mas Deus tem falado muito, já há muitos meses comigo, a respeito de Ele não ocupar o segundo lugar na nossa vida. Eu não posso ser o segundo, eu preciso ser o primeiro. Declaramos tantas vezes versículos da palavra que dizem: sem mim nada podeis fazer. Mas que não seja algo só da boca para fora, mas seja uma verdade, que Ele seja o seu tudo. Tudo. Se Ele for o seu tudo, você vai ser mais feliz. Se Ele for o primeiro, você vai entender o que é amar, você vai entender o que é caminhar junto com Ele, vai entender o que é amar o próximo, vai ter um coração parecido. Esse sentimento, esse entendimento recaia sobre nós essa noite, em nome de Jesus. Não há outro. Outro
seu coração agora, meu irmão. Levante seus braços, se entregue a Ele. Ele está aqui ouvindo a sua voz. Olá, queridos, muito bom dia, graça e paz. Esse é o primeiro domingo de 2021 e é o domingo que nós escolhemos semear fé para colher em todo ano. É com uma palavra profética de bênção para a sua vida que eu quero iniciar esse ano invocando o nome de Jesus sobre sua história, sobre tudo que leva o teu nome, tua família, tua descendência, o teu futuro, o teu ministério, os teus negócios e aquilo que o Senhor ama na tua vida. Eu quero dizer que a Igreja Batista de Bom Retiro, ela existe para abençoar a sua vida. Nossos cultos estão acontecendo normalmente a partir de semana que vem, tanto pela manhã quanto à noite, às 10 da manhã e às 19 horas. E eu quero convidar você para nos visitar, você que ainda não veio aqui. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Hoje
nós vamos iniciar esse tempo de adoração, servindo ao Senhor e adorando a Deus com nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas primícias e a dedicação dos nossos bens. Nós estamos em meio a uma campanha de construção. O nome da campanha é Alargando as Tendas, você sabe disso. A nossa igreja triplicou de tamanho, então nós temos hoje 3 vezes mais membros do que nós tínhamos lá no passado. O espaço já está muito apertado, então eu quero chamar você para trabalhar e ajudar a gente nessa obra. Nós estamos construindo um lounge para aumentar o tamanho da igreja. Lá embaixo, o Ministério Infantil, o Talmidim Kids. E também nós vamos ter que ter um restaurante que vai servir também aqui como local de encontro e reuniões da nossa igreja. Todos podem participar, e diz assim a Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 54, verso 2 e verso 3. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda. Não impeça, estique suas cordas, firme suas estacas, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. É desse jeito que nós queremos expandir, nós queremos que o evangelho do reino seja pregado. Você tem recebido a mensagem da sua casa, você tem recebido a mensagem da sua cidade, do seu país, você pode participar. Você que quer participar, nós precisamos de 500, essa obra, nós precisamos de 500 voluntários, ofertando 24 parcelas de R$100, é isso que a gente precisa. 500 voluntários ofertando 24 parcelas de R$100. Como é que você pode fazer? Aqui em cima vai ter um QR Code, você pode clicar nele, vai te levar para o app da nossa igreja, o app IBBR Curitiba, ou então você pode digitar www.ibbr.org.br, você clique em contribuir e ali você escolhe 24 parcelas de 100. Pastor, o meu limite do cartão de crédito vai ser afetado? Não, é o que a gente chama de pagamento recorrente. Seu limite não vai ser afetado, mas você vai estar contribuindo para a expansão do reino de Deus. Cada homem, cada mulher, cada criança, cada jovem e adolescente que for atingido, que for impactado pela palavra do evangelho, cada um deles vai ser fruto do teu amor pelo reino de Deus, pela tua obra do reino de Deus. Então não deixe de maneira nenhuma de participar, não deixe de contribuir, não deixe de ofertar e oferecer ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta em nome de Jesus. Nesse momento, eu também quero convidar você que está nos acompanhando, quero fazer uma oração pela sua vida e pelo ano que vai começar. Eu quero começar dando o primeiro passo, nesse primeiro domingo do ano, quero dar um primeiro passo convidando Deus para tomar parte de toda a tua história. Você sabe que se você colocar Deus no início, você vai estar com Deus lá no fim. Então convide Deus agora para que Ele esteja com a tua vida, para que no final do ano você exalte o nome dEle, porque Ele te abençoa. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus e Pai querido, nós nos reunimos hoje virtualmente no nome do teu Filho Jesus, e nós temos pela fé e tomamos pela fé o teu nome, e nós rejeitamos qualquer ideia de caminhar sozinhos. Por isso que nós te convidamos. Nós queremos declarar, como disse o teu servo, se o Senhor não for conosco, nós não vamos arredar o pé. Nós queremos convidar o Senhor, Pai, para que tome parte da nossa história. Em todo o ano de 2021, nós consagramos a nossa vida, a obra das nossas mãos, o trajeto dos nossos pés, a direção da nossa vida, nós dedicamos ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos cubra com uma unção de sabedoria, que o Senhor nos cubra, Senhor Deus, com o teu poder protetor, que o Senhor coloque em volta de nós a tua armadura, Pai, que os escudos do Senhor apaguem todas as setas inflamadas do inferno, que a tua bondade, a tua benignidade, a tua generosidade, Pai, seja sobre a nossa vida, Pai, que o Senhor nos escolha como alvo do teu amor, que o Senhor nos escolha como alvo dos teus benefícios, Pai, que a gente possa colher do melhor do fruto dessa terra, que a gente receba das bênçãos ricas do Senhor que escorrem do céu. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar, Pai, a vida do teu filho, da tua filha, quero consagrar ao Senhor
os dízimos, as ofertas que os teus filhos têm depositado no teu altar. Quero declarar, Pai, que nós estamos entregando ao Senhor primícias daquilo que o Senhor nos deu, daquilo que vem das tuas mãos para nós, e nós queremos pedir que o Senhor receba toda a oferta como um sacrifício de cheiro suave diante do Senhor. Pai, agora abençoa a vida do teu filho, aonde quer que ele esteja, no Brasil e no mundo, Pai. Eu quero abençoar a vida dos teus filhos que têm nos acompanhado. Eu quero liberar sobre a vida deles, Pai, uma palavra profética, em que esse ano vai ser um ano de grande colheita, Pai, como eles nunca experimentaram na sua vida. Pai, que o mal não nos toque, que a praga do inimigo não entre na casa dos teus filhos, que nenhum mal que os cerque possa os atingir, mas que o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, Pai, persigam a vida dos teus filhos, que a bênção do Senhor esteja sempre sobre eles, sobre sua casa, suas famílias, seus casamentos, seu futuro, aquilo que os teus filhos têm, em nome de Jesus. Enche, Pai, os seus celeiros, faz transbordar os seus lagares, para que eles te exaltem. Pai, que esse ano, Pai, de 2021, seja um ano bendito na vida dos seus filhos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Antes de eu falar, tu cantavas sobre assim se entregou.
sombras, escala montanhas. Esse é o amor de Deus, derruba muralhas, histórias, mentiras, pra me encontrar. Diga, traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras, pra me encontrar. Diga, traz luz para as sombras, escala montanhas, pra me encontrar. Derruba muralhas, histórias, mentiras, pra me encontrar. Oh, impressionante, incrível, ousado amor de Deus. Oh, que deixa nas tormentas enormes só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, incrível, ousado amor. Diga, não posso comprá-lo, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, incrível, ousado amor de Deus. Aplauso ao Senhor, grande amor. Gente, então, 2021 começa e o que a gente pode esperar desse novo ano? E hoje, primeiro domingo do ano, dia 3 de janeiro, perdão, é o início de um ano novo, de fato. As pessoas renovam as suas esperanças, as pessoas creem que o ano novo sempre há uma expectativa, né? De que o ano que vai começar possa trazer para a sua vida, né? Notícias, trazer experiências, trazer vitórias. Mas tem muita gente também que tem medo do ano novo. Tem muita gente que fala assim, o que eu vou esperar amanhã? Aliás, o que não tem deixado de faltar nas nossas redes sociais, nos nossos grupos de WhatsApp, são pessoas aí mandando mensagens, inclusive mensagens alarmistas, né, falando sobre um ano novo que pode ser pior do que o ano antigo, o ano de 2021 que pode ser pior do que o ano de 2020, e é sobre isso que a gente vai falar. Vamos falar sobre como aprender a enfrentar os nossos medos. Eu quero pegar um texto aqui de Mateus capítulo 14, uma situação de fato desesperadora, que os discípulos passaram, em especial Pedro passou, no meio de uma tempestade, para que a gente tire aqui alguns princípios, né? A gente possa fazer algumas reflexões a respeito daquilo que pode vir nesse novo ano. Diz assim a Bíblia em Mateus 14, de 22 a 32, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Eu vou sublinhar a palavra terror, aterrorizado e medo. E continua assim o texto. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas.
Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, olha a palavra medo aí, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Essa é uma passagem muito interessante. Jesus, ele vem de um discurso, né? O capítulo 14 é um discurso de Jesus. No capítulo 13, ele está discursando sobre as parábolas do reino, falando: o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear, o reino de Deus é semelhante a uma pérola de grande valor, o reino dos céus é semelhante a um pescador que pesca peixes bons e maus. São uma série de parábolas, são as chamadas parábolas do reino. Quando Jesus termina de discursar, ele fica com a multidão, os discípulos pegam um barco, já estão distantes, e Jesus ainda sobe para orar enquanto eles estão no meio de uma tempestade. Essa tempestade, normalmente a tempestade nos pega desprevenido, causa medo, né? Você já foi surpreendido por uma tempestade? Tempestade é quando o sistema atmosférico, ele entra em colapso e ele começa a mandar raios, trovões e vento, ou seja, ele acaba a força dessa tempestade acaba suscitando medo no coração de algumas pessoas. É isso que os discípulos estão experimentando: medo. Eles estão a uma distância razoável da terra, eles estão castigados por uma tempestade, e ali eles têm medo a primeira vez, medo da tempestade, e quando Jesus vem sobre as águas, eles também têm medo de Jesus, confundem Jesus inclusive com um fantasma. Gente, a Bíblia vai dizer para a gente, em 1 João 4,18, que no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Pessoas que vivem com medo de ser castigadas são pessoas que não se relacionam nem com Deus, nem com ninguém. São pessoas que experimentaram derrotas anteriores. Não está na Bíblia, isso é um ditado popular que diz que cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha, ou gato escaldado tem medo de água fria. Ou seja, o passado da nossa vida propõe um trauma emocional, um machucado, uma infecção emocional que não nos permite olhar para frente, enxergando o futuro com esperança. Tem muita gente que olha para 2021, esses dias eu jantei com o irmão da igreja e ele falou assim: 2021 vai ser pior do que 2020. Quer dizer, o coração dele já está preparado para receber mais notícias. Ele já está assim, preparado para não receber de Deus aquilo que Deus tem para ele. Ele já está preparado assim, para não receber nada de bom. Fala assim: 2021 vai ser pior. Quer dizer, ele está com medo. Na verdade, o medo, ele só pode ser anulado pelo amor. Quando você tem certeza de que Deus te ama perfeitamente, esse amor, ele expulsa o medo. Por quê? Porque o medo pressupõe um castigo. Tem muita gente achando que está sendo castigado por Deus. As pessoas não têm experiência de provas, não têm experiência de desertos, e ficam olhando: Deus, quando vai acabar isso? Então, quando a gente fala sobre medo, o medo é natural da vida. Salmo 55, de 4 a 5, está aí, ó: meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores de morte caíram sobre mim. Terror e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. É normal você passar por uma tribulação que te traga medo, é normal. O medo, inclusive, ele cumpre uma função de segurança. Se você não tivesse medo, você se jogaria aí de um prédio. Se você não tiver, tem gente, né? A gente fala que as crianças normalmente, né? Não tem noção do perigo quando fazem algumas coisas. Então, o medo, ele protege a gente, da gente não fazer algo para o qual nós não fomos chamados. O ser humano não foi chamado para voar, a não ser que use um avião, que use uma asa delta, né? Que use um planador. Aí você pode voar, mas fora isso, a gente não tem asa, a gente não vai voar. Tá bom, gente? Então, o ser humano, ele tem o medo é uma maneira de proteger a gente, de fazer loucura, de tomar decisões que vão nos machucar ou vão machucar alguém. É isso. Então, o medo na vida é normal. Existe o medo razoável.
né? Segundo Crônicas 20, 2-3. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar, da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum a todo Judá. Ou seja, ele está cercado, vem uma grande multidão contra ele, ou seja, é um medo proporcional ao nível do perigo da ameaça. Então, você imagina, você está esperando um ano novo, e aí diz assim: olha, já estou avisando você que ano que vem eu vou te despedir, já estou avisando você que o ano que vem as coisas vão ficar difíceis aqui na empresa, nós vamos começar uma série de demissões. O que está falando, gente? O que está dizendo para a gente? Está dizendo que é razoável você ficar preocupado. Mas então se prepare. Josafá faz o quê? Como ele não tem força, como ele não tem exército, como ele não tem estratégia, ele vai buscar o Senhor. Então, esse é um medo razoável. É um medo que você pode ter, que eu posso ter também. Tem um medo exagerado. Números 13, de 31-33. Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. É uma ameaça real, mas desproporcional ao perigo. Esse é o medo exagerado. É quando você vai enfrentar ali uma prova, você vai enfrentar você está querendo buscar um emprego, né? E você encontra ali, junto com você, na sala de entrevistas, alguém que é muito mais capaz que você. Ele já tem 2 doutorados, um pós-doutorado, ele tem uma capacidade científica muito maior que a tua, que só está graduado. Aí, ó, que às vezes nem é graduado, você fala assim: não, esse emprego não é para mim. Então, quer dizer, é um medo exagerado, mas você não pode dizer assim: não, eu sou incapaz de assumir. Porque às vezes uma pessoa que é mais graduada ou mais pós-graduada, um doutor, não vai se encaixar na função que você tem que exercer. Tem muita gente que tem capacidade científica, mas é incapaz de conviver em relacionamentos sociais. Então tem muita gente que é doutor, mas ele é um espinho de porco e todo mundo odeia ele na empresa. Por quê? Porque ele é um arrogante, ele é um estúpido, ele é um grosso, ele é um mal educado, ele é um orgulhoso. Então ele não tem o que a gente chama de inteligência emocional. Apesar de ter inteligência científica, ele não tem inteligência emocional para conviver nesse ambiente social ou socializado em que é uma empresa. Então você tem um medo, esse medo não pode dizer assim que você é incapaz. Ah, pastor, eu vou enfrentar um problema que eu nunca enfrentei e eu estou com medo. Tudo bem, então vamos aprender a enfrentar. Vamos aprender vamos investir em ensino para que a gente possa aprender a enfrentar isso. Então, esse medo exagerado é um medo que coloca você menos do que você é. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Tem muita gente que olha para si mesmo com uma se identifica com uma autoidentidade tão rasa, e não é nada disso. Ai, pastor, eu me acho feio, eu me acho gordo, eu me acho magro. Às vezes a pessoa é só isso, gente. Ela tem ela faz uma autoanálise dela errada, é só isso. Eu acho que eu não sou capaz, eu acho que eu não consigo tirar. Tem gente que na sua cabeça colocou uma identidade de derrotado. Eu não consigo tirar uma carta para dirigir veículo, porque eu já fui reprovado 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Gente, é que nem fase de videogame. Tem fase que é difícil, tem fase que é fácil. Tem fase que você passa rápido, tem fase que passa devagar. Então tem épocas da vida da gente que a gente fica meio que patinando mesmo. E tem outras épocas que a gente vai tirando de letra. Mas isso tudo funciona como o quê? Criando na gente musculatura espiritual. É isso. A gente olha e faz. Normalmente, você quer vencer todo ano, mas nem todo ano você vai vencer. Tem épocas que a gente é invicto, e tem épocas que a gente só perde. O que você não pode é você dizer que você é menos ou você é incapaz daquilo que você verdadeiramente é, porque isso é um exagero. Existe o medo, gente, que ele é irracional. É um medo que a razão é retirada, a inteligência é retirada, o juízo perfeito é retirado. Levítico 26, de 36 e 37. E quanto aos que de vós ficarem, eu porei tal pavor nos seus corações, nas terras de seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá.
e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Isso é o medo irracional. Você tem medo de quê? Você tem medo de ter medo. Estava começando com a pastora Neuza, que é a pastora que faz aqui, que faz Libras, esposa do pastor Renato, a nossa pastora de surdos, falando que no tempo que ela trabalhou numa empresa, havia dezenas de pessoas afastadas pelo tal da síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico é um conjunto de sintomas que denunciam aí, que afetam a vida de uma pessoa, e normalmente quem está com pânico tem medo de ter medo. A síndrome do pânico, eu defino assim, uma definição muito minha, é a pessoa ter medo de ter medo. É algo que você que está de fora é irracional, mas ele que está vivendo aquilo, ele acha que aquilo ali tem toda a razão de ter medo. Então, quando você está sendo com medo de algo que não existe, você está medo do bicho-papão dentro do armário, isso é irracional. Mas na cabeça da criança, ela acha de fato que tem alguma coisa lá. Então o papai tem que entrar, acender a luz, abrir a porta do armário, fazer ela olhar debaixo da cama, não tem ninguém aqui. Na verdade, eu vou colocar aqui a mão do Senhor, vou trazer a mão de Deus, eu vou orar para que Deus mande anjos aqui, para que te protejam, para que nenhum mal entre. É isso. O medo irracional é o medo de algo que não existe. Quais são as consequências do medo, iniciais do medo? Número 1, você fica preso na impossibilidade. Uma pessoa com medo, ele acha que tudo é impossível. Não vai dar, não vou conseguir, não vou poder, não tem dinheiro, não tem inteligência, não tem força. É isso. A pessoa quando está com medo, ela não quer nem sequer enfrentar o problema, ela não quer nem sequer entrar ali dentro daquela arena para lutar contra o problema. Segundo lugar, o medo opera, faz com que a pessoa entre em colapso nos seus raciocínios, né? É um circuito fechado de pensamentos que ela só espera a derrota. Tem gente que está com medo do ano que vai entrar, o ano nem começou. O ano nem começou, ele já está com medo. Eu falei na semana passada sobre gente que fica buscando, né, nesses prognosticadores, nesses agoureiros, nessas pessoas que são os adivinhos, os videntes, respostas para o ano que vem. Todos eles quebram a cara, todos eles, mas mesmo assim, há uma insistência, né, dos canais, da mídia, em tentar adivinhar o futuro. Gente, o futuro pertence ao Senhor. O futuro pertence, então não tenha medo daquilo que a sua mente fica fechada, porque já decidiu no seu coração que o ano novo não vai ser um ano bom, por isso que você tem medo. A pessoa fica num sentimento de incapacidade, fica presa, enclausurada. É uma lógica, o medo constrói uma lógica que inviabiliza qualquer avanço. É por isso que gente medrosa não constrói, gente medrosa não semeia, gente medrosa não trabalha, gente medrosa não começa uma empresa, não recomeça uma empresa, não recomeça um negócio. Gente medrosa é gente que não avança. Eu estou com medo. Interessante que a pessoa com medo, né? Jesus, ele conta a parábola, né? Quando Deus, que é um senhor ali representado por um senhor, ele distribui talentos. Para um ele dá 5 talentos, para outro ele dá 3 talentos, para outro ele dá 1 talento só. Aí o de 5 vai e ganha mais 5. O de 3 vai e ganha mais 3. E o de 1 ele fica com medo. E aí o que ele faz? Ele esconde o talento. Aí Jesus, se você sabe, se você sabia que eu ia cobrar, por que você não botou no banco, pelo menos a gente dava uns juros? Ou seja, as pessoas que têm medo, elas são incapazes de avançar para um relacionamento novo. Ah, pastor, é porque eu tive um relacionamento fracassado, não deu certo. Querido, não deu certo, você começa de novo. Esse ano eu tentei uma empresa, não deu certo, começa de novo. Eu comecei um negócio, começa outro negócio. Eu comecei o ministério, não deu certo, começa outro. Porque o medo vai fazer com que você pare. E aí quando você vai ver que você quer começar, você já não tem mais energia, você já está velho demais, cansado demais, impotente demais. Enaltece a força do problema e ignora o poder de Deus. É isso que o medo faz com que o problema ele se torne maior do que Deus, é isso. Olha, mas esse pastor, porque o senhor não conhece o meu marido, o senhor não conhece o meu problema, o senhor não conhece o vício que o meu filho tem, o senhor não conhece a enfermidade. Gente, quando você começa a olhar para os problemas, eles começam a ficar grandes, as ameaças vão ficando grandes, e o teu Deus vai ficando pequenininho.
Produz o efeito colateral da amnésia. Você se esquece das lembranças, das memórias, das vitórias que você teve. O medo faz você ser incapaz de lembrar. Não, mas eu já venci isso. Mas eu já venci um câncer antes. Mas eu já venci uma enfermidade assim. Eu já venci o Covid. Eu já venci uma ameaça anterior. Eu já passei nessa prova. Então eu vou passar de novo. E levanta a suspeita contra Deus. Você começa a desconfiar de Deus. A causa primária do medo está em Gênesis 3,10, é o pecado. Não havia medo. Mas então ele disse: ouvi tua voz só no jardim, tive medo, porque estava nu, me escondi. É gente que tem medo de Deus, é gente que se esconde de Deus. É gente que fala assim: se Deus souber que eu sou esse traste aqui, se Deus souber dos meus defeitos, Ele vai ver, se Ele souber das minhas vergonhas, olha assim, eu estou nu. E aí a pessoa faz o quê? Ela se afasta de Deus. O medo, ele acontece no Éden, por quê? Porque ali no Éden, o homem pecou, e a partir daquele momento, ele começa a se esconder de Deus, porque ele tem medo de Deus. Sabia que tem gente que tem medo de Deus? Gente, Deus é uma figura, né? A Bíblia revela a Deus como amoroso. Jesus revela o Pai como amoroso. Ele fala: eu e o Pai somos um. Ele fala assim para Filipe: Filipe, você não entendeu nada. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Então Jesus, ele revela a verdadeira identidade de Deus. Ele fala: eu e o Pai somos um. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quem me vê a mim, vê ao Pai. Então, se você vem me dizer que Jesus, que foi um homem que curou, que foi um homem que trouxe palavras de sabedoria e vida eterna, palavras de esperança, ele trouxe palavras de felicidade, e se você cumprir isso aqui, você vai ser feliz. Jesus, ele ensinou a gente a se aproximar de Deus, chamar Deus de Pai. E tem gente que tem medo de Deus, tem gente que tem medo, por quê? Porque aprendeu errado a respeito de Deus, aprendeu que Deus é ameaçador, é amedrontador, é um Deus terrível, e na verdade nosso Deus é perdoador, é um Deus, ele se auto-intitula: eu sou manso e humilde de coração, vem a mim, eu vou tirar teu fardo. Então, quer dizer, a causa primária do medo tem origem no Éden, e essa origem no Éden faz com que toda a criação fosse movida de medo. Diz assim, Gênesis 9:2, o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo animal da terra, e sobre toda árvore dos céus, tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Aqui Deus está falando com um homem chamado Noé. Noé, ele leva os animais para dentro da arca, e a impressão que a gente tem aqui em Gênesis 9, é que os animais, eles não têm medo dos homens, você sabe disso. Lá em Gênesis 3, a serpente aparece para Eva, ela conversa com a serpente. A Bíblia chama a serpente da mais astuta das alimárias que o Senhor criou. E essa serpente, e Eva não tem medo. Imagina você que uma serpente começa a falar contigo agora, eu pego um pedaço de pau, esmago a cabeça dela já. Ali ela não precisa nem falar, apareceu, ela vai morrer. Porque Deus colocou inimizade entre a gente e a serpente. Está colocado. Agora, aqui a partir de Gênesis 9... você sabe que houve o dilúvio, eles ficaram 10 meses dentro de uma arca, a arca se abre, os animais saem, e Deus fala o seguinte: a partir de agora, os animais vão ter temor de vós, e vão ter pavor de vós. Foi assim que entrou o medo no mundo todo. O medo de Deus está lá em Mateus 17, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer, escutai-o. E naquele momento, cobriram seus rostos porque tiveram medo, mas Jesus aproximou-se deles, os tocou e disse: não tenham medo. Aqui, eles sobem um monte Tabor, Jesus, ele brilha, o seu rosto brilha como o sol, é o monte da transfiguração. E aqui os discípulos, quando veem a glória de Deus, eles ficam com medo. João, que estava aqui, ele repete essa mesma reação quando ele vê Jesus ressurreto no livro do Apocalipse. Jesus aparece para ele
em Apocalipse capítulo 1, ele cai, ele desmaia de medo, ele é aterrorizado de medo. Então essa turma que diz que vê anjo, eu vi anjo passeando, eu vi anjo voando, gente, as pessoas quando veem medo, por exemplo, Zacarias, em Lucas capítulo 1, ele viu um anjo do lado do altar de incenso. Gente, a Bíblia diz que ele se aterrorizou de medo. Josué, em capítulo 5 de Josué, ele encontra um anjo em Gilgal. Quando ele vê o anjo, olha, porque é um sujeito bom de briga, ele dá um passo para trás e tira a espada, fala assim: esse homem vai querer lutar comigo. Tu é dos nossos ou dos inimigos? Então, a visão celestial, a visão de Deus, a visão da santidade, é um brilho tão intenso de luz que isso causa medo. E por isso que tem gente que tem medo de Deus. Os discípulos estavam andando com Jesus e Jesus teve que confortar eles. Não tenham medo. Eles caem aterrorizados, petrificados de medo. Verdade. Por que eu tenho medo do ano que vem? Porque a raiz do medo vem da iniquidade. Davi, pois, teve medo do Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? 2 Samuel 6:9. Davi é um homem que está acostumado a andar com Deus. Davi é um homem que está acostumado a vencer com Deus. Gente, eu não sei se você já lutou com um urso. Davi lutou com um urso e venceu, ele não teve medo. Eu não sei se você já lutou com um leão. Davi lutou com um leão e não teve medo. Eu não sei se você já lutou com um gigante de 3 metros. Davi lutou com um gigante de 3 metros e venceu. Davi venceu, lutou, venceu, matou aos 10 milhares. Agora o que acontece? Chega uma hora que ele tem medo de Deus. Esse texto é um texto interessante. Por que que Davi teve medo de Deus? Porque ele pecou, entenda isso. O pecado faz a gente temer ao Senhor. O pecado faz a gente se afastar de Deus. O pecado faz a gente olhar assim: agora a mão de Deus vai pesar contra mim, e não é nada disso. Não é que a mão de Deus pesa sobre você quando você peca, não é isso. É que o pecado mesmo traz juízo sobre sua vida, é o próprio pecado, porque o pecado tem salário. O salário do pecado, gente, é a morte. Esse é o problema do pecado. Então aqui, Davi teve medo do Senhor, porque Uzá era um homem que caminhava com ele, vai segurar a arca da aliança, né, aquela caixa de cedro floreada de ouro, vai cair. E ali ele é fulminado. Mas ele não é fulminado porque Deus fulminou ele. Ele é fulminado porque o pecador não pode ter acesso a Deus sem santidade. É por isso que a Bíblia vai dizer: sem santidade ninguém verá o Senhor. E você entende isso? É necessário santidade, ou seja, separação para você viver com Deus. O medo pode ser espiritual, pastor? Pode. Estava conversando aqui sobre como é que o espírito imundo ele manifesta com nomes e funções. Eu tenho ensinado isso para quem caminha comigo em libertação. Espíritos imundos na Bíblia tem medo. Quer ver o nome de espíritos imundos? Dagon é um espírito imundo que os filisteus adoravam. Moloque é um espírito imundo que os amonitas adoravam. Milcom também os amonitas adoravam. Tem um espírito imundo que Jesus denuncia chamado Mamon, em Mateus 6:24. Tem um espírito imundo denunciado em Lucas capítulo 11, Beelzebu, o príncipe dos demônios. São nomes. Agora tem espíritos, gente, que o nome deles é a própria função deles. Espírito de morte, espírito de lascívia, espírito de sensualidade, espírito de engano, espírito de medo. Está aqui, ó, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Então preste atenção nisso. Pastor, eu tenho um medo horrível do ano que vai entrar, eu tenho medo horrível das coisas. Eu já tratei de uma pessoa que tinha medo de passarinho. Ela via passarinho, ela fugia de medo. Tem gente que tem são as mais diversas fobias, né? Eu tenho medo de ficar em lugar fechado. É claustrofobia, eu tenho medo de multidões, eu tenho medo de voar. Tem gente que tem medo de voar, eu falo aqui sempre. Gente, pensa um lugar que eu me sinto seguro é dentro do avião. Ah, pastor, mas o avião cai. Querido, presta atenção, o último acidente aéreo no Brasil foi em 2008. Nós estamos em 2021 já, e você ainda tem medo de avião? Foi o último acidente aéreo de empresa aérea que você experimentou. Então, quer dizer, há uma segurança. Quantos aviões decolaram, pousaram, decolaram, pousaram, decolaram, pousaram, decolaram, pousaram? Se você for para o porto hoje,
pessoal está voltando das festas de Ano Novo hoje dia 3, voltaram. Os aeroportos lotados hoje no domingo. Gente, tem gente que morre de medo de barata. Já viu isso? Ai, pastor, o sujeito tem medo de barata. Homem barbudo. Mulher tem medo de barata, gente. Um bicho desse tamaninho que não pode causar mal a você, você vai lá, pisa aí com o teu sapato, acaba com a vida dela. Então, gente, o medo pode ser espiritual também? Pode ser. Pode ser. O espírito imundo, ele tem uma maneira muito singular de manifestar na vida das pessoas, e uma delas é causando medo. O espírito de escravidão, ele causa medo. O espírito de medo causa pavor na vida das pessoas. Você diz em nome de Jesus, o espírito de medo sai, ele sai. O medo, gente, ele pode contaminar a gente. Juízes capítulo 7 conta a história de um juiz. Ele fala assim: agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte. Quem for medroso e tímido, vai embora. Retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Gente, ele vai aqui passar uma peneira no exército dele. Ele já estava em desvantagem. Agora 22.000 pessoas vão embora. Por que ele manda as pessoas embora? Porque o medo, ele é capaz de inutilizar um exército inteiro. Ele é capaz de desabilitar. O medo contamina. Quando o gigante Golias, 1 Samuel 17, ele enfrenta o exército de Israel e fala assim: olha, manda um só lutar comigo. Diz que o exército ficou apavorado, todo mundo se escondeu em suas cabanas. Ou seja, o medo faz você recuar. O medo contamina quem está perto. Ah, não vai dar certo. Ah, nós não vamos conseguir comprar esse apartamento. Ah, nós não vamos conseguir começar essa nova empresa. Ah, eu vou começar a estudar e eu não vou conseguir passar de ano. Gente, é isso que faz você recuar. Querido, aprenda comigo, não recue. Não abandone sua trincheira, não abandone seu exército. Querido, se você continuar semeando a mesma coisa, você vai colher a mesma coisa do ano que vem. O que você está fazendo para mudar? Nada, nada. Então, se você não se especializar e andar com gente que não se especializa, com gente medrosa, você vai viver sempre solteiro. Pastor, ela é muito bonita para mim, e daí? E daí que ela é muito bonita para você? Ah, porque é muita areia para o meu caminhão. E daí? Querido, gente que tem medo, alguém vai conseguir namorar a moça bonita. E por que não você? Por que não você, querido? Então o medo, ele contamina quem está perto. Olha lá, já vai ele de novo. Olha lá, Pedro vai andar sobre as águas, lá, vai fazer besteira, vai afundar. Aqueles homens no barco não andaram, mas Pedro andou. Então entenda isso, que o medo pode contaminar. É por isso que eu não ando com gente com medo. Eu não ando. Tem aqui o pastor chega, o amigo chega, começa a falar que não vai dar, que não vai conseguir. Eu não estou falando de você ser maluco. Eu não estou falando isso. Estou falando de você ser razoável. Por que nós não podemos comprar o terreno do lado da igreja para crescer? Por que nós não podemos fazer uma igreja melhor? Por que a gente não pode construir? Por que a gente não pode ter o melhor? Por que não? O medo incapacita a gente numa lógica mentirosa que faz com que a gente desista de experimentar ou de crer que o ano novo vai ser um ano melhor. O ciclo do medo, gente, olha, eu sempre ensino isso. Não é a incredulidade que é o contrário da fé, é o medo, gente. Medo é o contrário da fé. O medo é o antônimo da fé. Porque o medo, quando você tem medo, você coloca a fé no diabo e não em Deus. O medo, Deus diz assim: pode vir, anda sobre as águas. Você fala: não vou nada. Vou nascer nem nadar, não tenho um colete de salva-vidas. O medo, quando Deus diz assim: olha, semeia que você vai colher. Eu vou semear nada, aqui o tempo aqui, estamos numa seca terrível. O medo faz com que você jogue fora teus sonhos para o ano que vem. O medo, ele gera dúvida: será que vai dar? Será que vai ser possível? A dúvida é que entra no coração da gente. Quando a dúvida entra no coração da gente, já era, já era. O medo faz com que a dúvida gere incredulidade. Eu não creio que é possível, eu não creio que eu possa fazer. Eu sempre digo que eu creio na Bíblia de capa a capa, sempre digo isso. Gente, eu creio até na capa da Bíblia, até na capa eu creio. A Bíblia não diz isso, mas se a Bíblia dissesse que a gente pudesse voar, se a gente pudesse, que a gente tinha no nosso corpo aqui, um foguete, que você puder, eu ia voar, gente. O que a Bíblia diz que pode, eu posso. É isso. Agora, a incredulidade leva você a desobedecer. Deus diz assim:
Faz desse ano novo, nós pregamos no dia 27, no domingo passado à noite, sobre gente que quer ter um ano novo fazendo coisa velha. Sobre gente que está esperando, não vai cair do céu. Gente, Jesus não fala isso. Jesus abençoa o quê? Olha aqui, olha para mim aqui, obra das mãos, diga obra das mãos. É isso que Jesus faz. Então faz mais um curso, faz mais uma faculdade, se esforça, começa, vive em santidade, joga a tua ironia de lado, joga os teus desprezos de lado, começa de novo. O que você quer ser? Você quer ser um piloto? Estuda matemática e física que você vai ser piloto, querido. Não vai ter dificuldade nenhuma, não. O que você quer ser na vida? Você quer ser uma boa costureira? Querido, se junta com os bons costureiros. O que você quer ser? Um bom cozinheiro? Que vai ver aí nos vídeos hoje. Eu sigo um canal, por exemplo, no YouTube, que o sujeito é um churrasqueiro. Gente, pensa um sujeito que era um prego na cozinha. Hoje eu estou fazendo um churrasquinho bom já. Já estou fazendo, aprendi a fazer um monte de coisa que eu não sabia fazer. Porque você vai se especializando. Você quer ser um confeiteiro? Anda com gente que sabe fazer, e não com os covardes. Você nunca vai fazer, você não tem mão para isso, você não tem jeito para isso, você nunca vai abandonar teu cigarro, você nunca vai abandonar tua droga. Se você anda com gente que tem medo, você vai desobedecer. É isso. A desobediência leva ao pecado, o salário do pecado é sempre morte e derrota, e a derrota vai te levar para dentro da prisão. Como é que Deus livra a gente do medo? Quando você anda bem pertinho de Deus. Salmo 91, do verso 2 ao verso 7, aliás, o Salmo 91, do verso 1, diz: aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele vai dizer, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. Quer dizer, você vai estar debaixo das asas de Deus. A sua verdade será teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nenhum mal chegará a ti. Deus é que livra a gente do medo. Querido, ande, entre dentro dos esconderijos do Altíssimo e não sai mais de lá. Você não vai temer o terror da noite, a seta que voa de dia, a praga que anda sorrateira, a mortandade que assola o meio-dia. São 4 inimigos mortais, são 4 ameaças verdadeiras. É uma conspiração de inimigos contra a tua vida. O salmista não tem medo, por quê? Porque Deus livra de todo medo, nenhum mal chegará a ti. Você vai olhar assim, para o teu lado esquerdo, 1000 vão cair. Você vai olhar para o teu lado direito, 10.000 vão cair, ou seja, 11.000 pessoas, 11.000 derrotas, e você continua caminhando em fé, porque Deus te guarda debaixo das asas. É Deus que livra a gente do medo. Ah, pastor, como é que eu vou enfrentar o medo? Primeira coisa, então, reconheça a presença de Deus em sua vida. O texto de Mateus 14, 26 diz: os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. É interessante que eles estão com medo, eles oram, eles estão pedindo um socorro. Deus aparece e eles têm medo de Deus. É gente que tem medo de Deus, é gente que não reconhece a presença de Deus na sua vida, é gente que diz assim: ó, Deus me abandonou, Deus não me quer mais. É só passar por um primeiro probleminha, ele já acha que é Deus. Primeiro probleminha é Deus deixou, aquele Deus, ele não está sujeito às mesmas emoções, esses destemperos, que eu não te amo mais, eu não te quero mais, eu vou te abandonar. Gente, isso é bobagem. Deus, ele não é um Deus assim, sujeito a decepções da vida. Você vê que Deus, ele é paciente, longânimo. Como Deus, ele espera uma conversão do povo de Israel. Como Deus espera uma conversão do povo da igreja. Se Deus fosse um destemperado, ele já tinha vindo, acabado com esse planeta há muito tempo, gente. Então, reconheça que Deus é bom e reconheça a presença de Deus na tua vida. Não vai dizer que foi um fantasma. Deus está se aproximando de você, você vai dizer que foi um fantasma. O que você precisa entender é que a tua vida está guardada no Senhor. A Bíblia diz que nossa vida está oculta em Cristo. Gente, nenhum mal te tocará. A nossa vida, ninguém morre antes do tempo. Ninguém morre. A Bíblia diz, eu gosto muito quando o salmista diz que ainda antes de eu ter nascido, todos os meus dias já eram contados pelo Senhor. Todos os meus dias eram contados pelo Senhor. Antes de eu nascer, todas as palavras que saíram da minha boca, Deus já sabia. Então entenda bem isso, entenda muito bem isso. O nosso Deus é um Deus que está presente. Em segundo lugar, você deve, para enfrentar o medo, discernir, ou seja,
Saber separar bem o que é fé, o que é loucura. Mateus 14, 28, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ele não saiu caminhando sobre as águas, não fez isso. Ele foi buscar em Deus uma resposta para aquilo que ele estava vivendo. Então tem muita gente que está fazendo loucura, o sujeito está empregado, ele está vivendo um bom emprego, ele fala, não, vou largar tudo para começar uma nova empresa. Olha, querido, isso pode ser uma bênção e pode ser uma besteira que você está fazendo. Ah, pastor, vou largar tudo para ser missionário. Pode ser uma bênção e pode ser uma loucura. Pode ser, gente, desculpa a expressão, tolice, burrice. Como é que você vai ser missionário num tempo que a gente está vivendo agora? Quem vai te sustentar? Não, vou viver pela fé. E o que você faz? Você vai chegar lá, você acha que o corvo, como fez com Elias, vai ficar levando comida para você? Você vai ter que trabalhar. Não, mas eu toco violão. Gente, você vai fazer o que lá tocando violão? Lá também tem gente que toca violão. Você vai fazer missão, você tem que ser útil naquele país. O que é? Você fez engenharia, você fez enfermagem, você fez contabilidade, você é professor, você ensina inglês ou ensina uma outra língua que aquele país não ensina. Você está entendendo? Então, ser missionário pode ser uma bênção e pode ser uma loucura. Pode ser uma vocação verdadeira e pode ser apenas um devaneio. Então, querido, você tem que discernir entre fé e loucura. Ah, pastor, eu vou largar o que eu tenho aqui para começar algo novo. Pode ser fé, mas pode ser uma maluquice. E depois você vai falar, por que eu abandonei? Por que eu deixei? Por que eu fiz o que eu fiz? Então não foi fé. Foi o quê? Foi carne, foi carnalidade. Pior do que isso, é gente que é governada por outras pessoas, que trazem assim, não, Deus está mandando você largar. Querido, olha, se Deus quiser falar com você, Ele não vai mandar ninguém falar com você. Ele vai falar com você. A não ser que você esteja com o teu ouvido muito tapado para ouvir Deus. Você esteja tão afastado de Deus, que Deus não fala mais contigo, Ele vai ter que usar um profeta. Aí, porque normalmente Deus fala ao seu coração, Deus fala ao meu coração, querido. Número 3, para enfrentar o medo, você deve confiar no caráter de Deus que diz, não tenha medo, não temas. Salmo 56, 4, aliás, o Salmo 56 é um salmo da vitória sobre o medo. Você pode ler que você vai se alegrar com ele. Em Deus, cuja palavra eu exalto, nesse Deus eu ponho minha confiança e nada temerei. Gente, Davi aqui está dizendo o seguinte, ele está recebendo um monte de ameaça de fora, mas ele fala assim, eu tenho uma promessa de Deus, e eu vou confiar. Aqui o salmista, Davi, ele está vivendo um tempo de perseguição, ele perdeu o lugar que ele tinha lá na corte do rei, ele está perseguido, sendo perseguido pelo rei, tem gente querendo matar ele está passando fome, a cidade dele foi sequestrada. Gente, Davi está passando aqui uns maus bocados, gente. Davi não está indo bem, não. Ele está vivendo num buraco, numa caverna, ele está vivendo momentos difíceis demais, só que ele tinha uma promessa. Em 1 Samuel 16, Deus manda um profeta derramar o óleo na cabeça dele e fala assim, Deus te ungiu o rei de Israel. Então ele é um menino ainda de 14, 15 anos, é um adolescente que já tem uma promessa. Por que ele não tem medo? Porque Deus deu uma promessa para ele. A pergunta que eu faço para você, Deus te deu uma promessa? Eu me lembro, eu novo convertido, devia ter uns 3 meses de fé, 4 meses de fé, me levaram num culto, e naquele culto, gente, foi um culto aleluiado, um homem de Deus, assim, tomado pelo Senhor, ele trouxe uma palavra profética na minha vida, gente, eu tinha 23 anos, isso tem mais de 30 anos, gente, essa palavra profética está se cumprindo na minha vida agora. Deus prometeu algo para quem? Para Caleb. Quando Caleb ele vai entrar na terra da promessa, ele fala assim, ó, já são passados 40 anos desde que Deus me prometeu. E nenhuma das suas promessas caiu. Todas elas se cumpriram. Então, querido, você para vencer o medo, você tem que confiar no caráter de Deus. Deus, ele não muda. E quando ele diz não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. 4, olhe para trás e se lembre das vitórias do passado. Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Existem lembranças do passado que nos fazem experimentar alívio naquele medo que a gente tem. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero voltar a Davi. Davi, quando disseram para ele, você não pode lutar contra esse gigante,
Ele apelou para o passado. O teu servo cuida das ovelhas do seu pai. Quando vem um leão, um urso, eu luto e acabo com a raça deles. O Deus que me livrou do urso, do leão, vai me livrar desse incircunciso filisteu. Então tente se lembrar das vezes que você achava que já tinha acabado. Deus, me livra só dessa vez. Deus, me livra mais uma vez. Se você se lembrar do passado, você vai trazer à memória aquilo que dá esperança. E por fim, como é que eu enfrento o medo? Eu me encorajo em Deus. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi, sob juramento aos seus passados. Josué 1,6. Seja forte e corajoso. Se encoraje em Deus. Eu não faço o que eu faço porque eu sou machão. Eu não faço porque eu faço porque eu sou valentão. Eu não faço o que eu faço porque eu sou especial. Não é nada disso. Eu me encorajo em Deus. O ano está começando agora, querido. Se encoraje em Deus. Eu e a pastora Fabiola fizemos, inclusive, uma live na terça-feira passada, falando sobre orando pelo impossível. Queria que você buscasse aí, você visse essa live, né? Como orar pelo impossível, como orar pelo ano novo, como fazer uma lista de impossíveis e orar por ele. Não é que eu vou fazer porque eu quero fazer, eu me encorajo em Deus. Eu busco a Deus, eu oro a Deus, eu jejuo com Deus, eu combino com Deus. Deus, eu posso fazer, eu posso andar. Deus, eu posso dar mais esse passo, eu posso crescer nessa área. Querido, se você se encorajar com Deus, o amor de Deus vai lançar o medo. Seja forte e corajoso, mas não faça maluquice. Busque a Deus, Deus abre portas. A porta que Deus abre, ninguém vai fechar. E a porta que Deus fechar, ninguém vai abrir. Então diga, Deus, nesse ano que vai entrar, se há alguma porta que eu estou forçando, não me deixa abrir não. Fecha essa porta. Agora, se há algo novo, abre a porta para mim. Se encoraje em Deus. Não tenha medo das preocupações do amanhã. Não tenha medo do ano novo, querido, das ameaças. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o seu dia, o seu mal. É só você confiar em Deus. Mateus 6:34. Não fique ansioso com a vida. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Olhe para mim aqui, olhe para mim. Ore. Tem um monte de crente que não ora. Pastor, por que meu ano novo não dá certo? Porque você não fala de verdade com Deus. A gente faz culto de oração aqui, é o quarta-feira. Pensa um culto que pega fogo, tem gente que nunca vem, mas ele quer uma resposta boa. Ele nunca fala com Deus, mas ele quer uma resposta de Deus. Ele nunca vai buscar uma solução em Deus, mas ele não busca a solução em Deus. Querido, preste atenção nisso. Não ande ansioso. Pega a tua ansiedade e coloca na mão do Senhor, que Ele vai resolver para você. Não tenha medo. Esse texto de Salmo 3,6 diz: não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ao meu redor. Em Deus ponho a minha confiança, não terei medo. Que pode me fazer o homem? A presença de Deus, gente, vai anular todo o medo. Amém? Vamos orar. Eu quero orar para que você tenha um ano novo encorajado, que você tenha um ano novo cheio de paz, que o ano novo no teu coração seja traduzido por vitórias de Deus na sua vida. Vamos orar? Deus e Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do teu filho e da tua filha. Eu quero clamar, Pai, que o Senhor tire do coração dele toda a desconfiança que eles têm no Senhor, e coloque no coração dos teus filhos a porção do teu Espírito, Pai, esse Espírito Santo de coragem, esse Espírito Santo de sabedoria, para que a gente possa lidar com o ano que vai entrar, com sabedoria e com coragem. Tira de nós aquilo que afasta a tua mão poderosa e as tuas promessas da nossa mente. Faz a gente se lembrar do passado, faz a gente entrar nesse lugar onde a tua proteção faz com que todo mal bata em retirada. Faz com que a gente tire de nossa vida pessoas que nos desencorajam, pessoas que nos contaminam com medo. Senhor Deus, não deixe, Pai, que nenhum espírito de medo tome lugar na nossa vida e nos desencoraje a vencer os sonhos, a ter os sonhos e construir os sonhos que o Senhor colocou no nosso coração. Eu quero liberar a palavra do ano novo sobre a vida do teu filho, Pai, projetando a bênção do Senhor, um ano cheio de boas colheitas, um ano cheio de boas respostas do Senhor, um ano cheio de vitórias para a vida do teu filho. Eu quero abençoar o ventre da tua serva que quer engravidar, em nome de Jesus. Eu quero abençoar o ventre da tua filha que já gerou filhos e as descendências debaixo do altar do Senhor. Quero abençoar a aliança de casamento dos teus filhos. Eu quero retirar essa vida, Pai, da solidão. Senhor Deus, levanta
na vida delas, Pai, alguém para fazer um pacto de aliança com a vida do teu filho, da tua filha. Quero abençoar o ministério dos teus filhos. Quero abençoar, Pai, a colheita financeira na casa dos teus filhos, as sementeiras dos teus filhos. Eu quero abençoar, Pai, tudo que leva o nome dos teus servos, em nome de Jesus. Tira de nós o medo, enche-nos de coragem. Faz a gente como Pedro, Pai, caminhar sobre as águas, se encontrar contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Deus abençoe você. Um feliz ano novo em nome de Jesus. Se você já é inscrito ou não é inscrito, se inscreva. Aperte o sininho para você receber a notificação. Dá um like, compartilhe essa mensagem. Você sabe, a Igreja Batista de Bom Retiro existe para abençoar a sua vida. E eu quero aproveitar e dizer para você o seguinte, que no dia 9, próximo domingo, nós vamos ter ceia do Senhor aqui na igreja. Você é nosso convidado. O nosso endereço é Avenida Desembargador Gus Simas, 1772. O culto vai ser das 10 e o culto também vai ser às 19 horas. Não deixe de comparecer. Um beijo no seu coração. Se você visita a cidade de Curitiba agora em janeiro, vem aqui nos visitar também. Fica com Deus, fica na paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida. Feliz ano novo. Deus te abençoe.